Nós vamos aproveitar o texto da lição da nossa revista de hoje. Nós vamos ler então dois textos dentro da Palavra de Deus. O primeiro deles em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 13 até 25. Depois, na carta de Tiago, capítulo 3, os versículos 13 a 18. Gálatas, capítulo 5, os versículos 13 até o versículo 25. Eu gostaria de convidar aqueles que gostariam de participar da leitura, Aqueles que desejarem podem ler um versículo cada um, sem deixarmos um espaço de tempo muito grande entre a leitura de um versículo e outro. E aqueles que forem ler, que o façam com voz bem alta para que todos os demais possam acompanhar também. Gálatas 5, dos versículos 13 até o versículo 25, onde nós lemos: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda vez em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vós, porém, vos manteis andar no Espírito, não mais estarei como presença da carne. Porque a carne vazia e é contra o Espírito contra a carne, que se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, nem a Deus, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, invejas e mediças, luto-narias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais ele declara, como já outrora dos seus inimigos, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e convicções. Se vivemos em Espírito, podemos viver em Espírito. Agora Tiago, capítulo 3, versículos 13 até o 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Essa não é a sabedoria individual, mas é general. Provando a inveja, o sentimento da flor, atrair a confusão sobre as festas que a sabedoria, porém, natural é acolhidamente pura, persuasiva, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bem, nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido. Nosso desejo, a nossa oração é que o seu Espírito nos conceda sabedoria para apreciar essas porções das Escrituras. Amém. Amém.
O título da nossa lição de hoje é Temperança. E o autor tirou este título do que nós temos em Gálatas 5, quando fala-se do fruto do Espírito. E nós vemos que o último elo deste fruto do Espírito que é mencionado aqui em Gálatas capítulo 5 e no versículo 22, versículo 23, é a temperança, também conhecido, chamado como domínio próprio. Segundo o dicionário, a temperança é a qualidade daquele que é moderado nas paixões, nos apetites, etc. Comedimento, sobriedade, como diz a versão atualizada, domínio próprio, disciplinado. Alguém que tem domínio, que consegue controlar seus apetites, seus desejos, sua vontade, e no caso do que nós lemos na palavra de Deus, coloca todas estas coisas à disposição do Senhor. E é interessante o fato de que o escritor use este título, porque sem dúvida alguma a temperança, o domínio próprio, é algo que deve fazer parte no dia a dia do cristão, daquele que é verdadeiramente salvo. Nós vamos considerar algumas coisas do texto que nós temos lido. É verdade que não temos tempo para apreciar tudo que nós temos aqui, mas à medida que o tempo permitir, nós vamos procurar tirar algumas lições. A primeira lição que nós temos neste texto que lemos é o fato de que nós não devemos usar da liberdade que nós temos em Cristo para dar lugar ou para dar licença à carne para fazer a sua vontade. Ou seja, o fato de nós não sermos escravos da lei não quer dizer que nós podemos viver de qualquer jeito, não quer dizer que nós podemos nos entregar às paixões mundanas e assim por diante, porque existem algumas limitações que nos são impostas pelo novo nascimento. E o fato de nós sermos livres da lei não quer dizer que nós vamos viver como pessoas sem lei de qualquer jeito. Existem alguns que acham que por não sermos guiados por mandamentos que dizem faz isso, não faz aquilo, então nós podemos fazer o que quisermos. Mas na verdade existem alguns limites que a palavra de Deus, que o Espírito Santo impõe à vida daqueles que pela fé aceitam o Senhor Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreveu na sua carta aos Coríntios, a primeira carta na igreja aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E este deve ser o pensamento de cada pessoa que aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E mais adiante, no capítulo 10, no versículo 23 da carta aos Coríntios, ele diz novamente: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. De tal forma que cabe àquele que é nascido de novo ter a sensibilidade para perceber, para ouvir a voz do Espírito, quando ele disser que aquilo que pode ser lícito não convém ou não trará edificação. E deve ter o domínio próprio para dizer não, para abandonar estas coisas e para viver de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que nós não estamos governados pela lei, conforme os judaizantes queriam dizer, nós somos instruídos pela palavra que existem alguns limites que nós devemos nos ater. E no versículo seguinte, nós vemos isso, no Gálatas capítulo 5, versículo 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Isso quer dizer que nós somos limitados pelo amor. A palavra amor para o mundo tem um significado diferente do que aquele que a Bíblia diz e do que aquele que nós, como servos de Deus, praticamos, ou pelo menos deveríamos praticar. Aquilo que deve traçar os nossos limites deve ser a nossa cerca, a nossa divisão entre aquilo que a maneira como nós vamos agir com o próximo é sem dúvida alguma o amor. E aqui nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E se nós estivermos prontos e dispostos a agir desta maneira como a Bíblia diz, isso vai revolucionar os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Se em cada atitude, em cada palavra que nós formos dirigir ao nosso semelhante, ao nosso próximo, nós pensarmos que nós faríamos ou não aquilo se fosse para nós, então isso deveria trazer ou fazer uma revolução no nosso relacionamento. Muitas palavras que nós dizemos todos os dias não sairiam dos nossos lábios. Muitas atitudes que nós procedemos todos os dias seriam diferentes. Até mesmo pensamentos que passeiam na nossa mente seriam diferentes, ou serão diferentes, se nós limitarmos as nossas ações, a nossa vida por este pensamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós devemos amar o próximo, o que devemos esperar então, ou o que deve esperar então o meu irmão em Cristo? Aquele que foi, assim como eu, resgatado pelo sangue do Calvário. Na verdade, eu devo amá-lo ainda mais do que eu deveria demonstrar amor aos meus semelhantes. E na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso através de ensinos e de exemplo. Ele é o exemplo supremo de amor. E assim nós lemos pouco antes, quando ele estava para tomar a cruz, nós lemos que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E naqueles momentos, quando ele devia estar ocupado com o sofrimento da cruz, ele desviou os olhos de si mesmo, do Calvário, de todo o seu sofrimento, e depositou os seus olhos sobre os seus discípulos, amando-os, preocupando-se com eles até o fim. E o que diremos de quando lá no monte do Calvário, quando os soldados pregavam suas mãos e os seus pés na cruz, naquela oração tão singela, quando ele clamava: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ah, se isso não for amor, então o amor não existe, não é real. O Senhor Jesus Cristo, através do seu exemplo, é o parâmetro que nós devemos tomar para amar os nossos irmãos. Em João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, no versículo 12, o Senhor Jesus Cristo disse assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele coloca então o seu amor por nós como a régua que nós devemos usar para medir o nosso amor para com os nossos irmãos, como o peso que nós devemos colocar na balança para amar uns aos outros. No capítulo 13 e no versículo 35 do mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse ainda: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E veja que impressionante a expressão que nós temos aqui, porque nós não vamos ser conhecidos como servos de Deus por fazermos caridade, por fazermos milagres, por curarmos as pessoas, fazer descer fogo do céu, por darmos dízimos, mas nós vamos ser reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo
por amar-nos uns aos outros. E assim nós descobrimos que, se não temos uma lei que vai ordenar o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, o amor é aquela cerca, é o limite que vai guiar as nossas vidas no nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nós somos limitados pelo amor, e o texto que nós temos lido nos ensina também que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós aprendemos isso no versículo 16, quando Paulo disse: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 18: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E no versículo 25 nós lemos: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Enquanto o amor é o limite, ou aquilo que vai limitar os nossos procedimentos, nossos atos, nossas palavras, o Espírito Santo é que nos dá a capacidade para exercermos diariamente este amor. O homem, no seu estado natural, ele não é capaz de agir assim, de forma alguma. E por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, ele sempre ficará decepcionado ao perceber que não tem condições em si próprio de exercitar este amor, tal qual a palavra de Deus nos ensina. Agora, em relação ao Espírito de Deus, apenas aquele que é salvo, aquele que nasceu de novo, tem o Espírito habitando dentro dele. Nenhuma pessoa que não tenha feito um concerto por meio da fé no Senhor Jesus Cristo com Deus tem o Espírito Santo. Por mais que ele deseje, e por mais que ele possa dizer o contrário, a Bíblia nos afirma que apenas os salvos têm o Espírito Santo. Nós podíamos ver isso, por exemplo, em João capítulo 14, nos versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. E o Consolador que Ele prometeu aqui é o Espírito Santo, que é essencialmente igual ao Senhor Jesus Cristo, que habitava com eles naquele instante e que habitaria dentro de cada salvo depois que o Senhor Jesus Cristo desse a sua vida na cruz do Calvário e fosse recebido nos céus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, nós lemos também: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essas palavras são dirigidas àqueles que são salvos, não a todas as pessoas, mas apenas àqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos provar isso lendo Romanos capítulo 8 e versículo 9, que nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nesse mesmo instante nós recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nós como um santuário dele. Agora, uma coisa é o crente ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Outra coisa diferente é permitir que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Receber o Espírito Santo é algo que nós poderíamos dizer que acontece automaticamente, uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. É independente de qualquer outro ato que não seja crer no Senhor Jesus, aceitá-lo pela fé. Agora,
Obedecer ao Espírito Santo já é algo que depende de cada um de nós. Permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas é um exercício diário que o crente deve colocar em prática. É tornar-se sensível à voz do Espírito e fazer apenas aquilo que Ele disser que nós devemos fazer. E quando Ele disser não faça isso, estarmos prontos e dispostos a não fazer também. E nós percebemos, enquanto vemos essas coisas, que tudo isso está intimamente ligado ao título da nossa lição: domínio próprio. Porque é um exercício diário que nós devemos fazer para deixar o controle da nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Então, possuir o Espírito é uma coisa, agora, ser guiado pelo Espírito é outra coisa, completamente diferente. Todo crente, todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas nem todos os crentes, os salvos, têm a sua vida orientada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E qual tipo de vida é a nossa, como crentes? Nós temos permitido que o Senhor, através do seu Espírito, tome a direção da nossa vida, enquanto nós ficamos assentados no banco de passageiro, apenas obedecendo a sua voz? Ou nós fazemos o contrário? Nós colocamos o Espírito Santo trancado dentro do porta-malas da nossa vida, e nós mesmos assumimos a direção, porque achamos arriscado, porque achamos sem graça, porque achamos que é muito melhor a nossa própria escolha para as nossas vidas do que aquilo que o Espírito Santo decidiu para nós. Na sequência, nós lemos sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. E essas obras da carne são aquelas que a natureza caída pratica, aquelas que ela realiza. E nós temos aqui uma lista de coisas que são bem conhecidas de todos nós. Ele começa dizendo que as obras da carne são bem conhecidas. Por quê? Porque todos nós conhecemos a carne, porque todos nós temos a natureza carnal. E ele diz que essas obras são... existe uma tradução, alguns textos, que trazem antes da palavra prostituição, traz a palavra adultério. Então, alguns textos dizem assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. E estas são prazeres sexuais ilícitos. Nós não precisamos discorrer sobre todos eles. Depois nós temos sentimentos e ações ilícitas contra o próximo. E nós temos então, depois nós temos práticas espirituais contrárias à vontade de Deus, que são a idolatria e as feitiçarias. E alguns escritores, alguns estudiosos ligam estas práticas com as drogas, os entorpecentes, que eram usados ou que são usados nas artes espirituais, nas artes espíritas, para entrarem em contato com os espíritos ou com os demônios. E depois disso nós temos os sentimentos e ações ilícitas contra o próximo, que são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias ou emulações, dissensões e facções. Então essas são atitudes de uma pessoa em relação a outra, sentimentos que podem existir nos nossos corações, mas que são contrários à vontade de Deus e por isso devem ser extirpados da nossa vida. E por último nós temos nesta lista a falta de controle quanto aos apetites físicos, bebedices e glutonaria, sendo que glutonaria pode também estar
abranger uma gama muito maior de atitudes, que pode ser também, estar falando também daquelas festas onde existem as diversões e onde se envolve com bebedices e outros tipos de drogas ilícitas também. Agora, as obras da carne são colocadas aqui em contraste com o fruto do Espírito. E os mesmos são mencionados a partir do versículo 22. E nós descobrimos, quando olhamos para a palavra de Deus, que o fruto do Espírito ele só pode ser produzido na vida daquele que está ligado ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, em uma comunhão estreita, íntima com Ele. Veja João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 4 e 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então nós aprendemos que apenas aqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus é que têm condições de apresentar o fruto do Espírito. As outras pessoas não estão capacitadas, não estão em condições de exercitar esse fruto. E nós descobrimos que ele inicia-se pelo amor, passando por todo tipo de relacionamento, tanto com Deus, quanto com as outras pessoas, quanto conosco mesmo. E termina justamente naquele que é o título da nossa lição, na temperança, ou no domínio próprio. Aqueles que são exercitados no fruto do Espírito, eles apresentam maturidade crescente e constante na sua vida espiritual. Aqueles que se mantêm longe do Senhor, eles vão ficar estagnados, parados, não vão progredir espiritualmente. Aqueles que exercitam diariamente o fruto do Espírito, eles chegam logo a um estado tal que eles têm condições de dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes e colocá-los à disposição do Senhor. E por último, nós vamos pensar um pouquinho na carne e no Espírito, no contraste que é feito aqui pelo apóstolo. Ao nos convertermos, nós passamos a ter duas naturezas. O crente passa a ter duas naturezas. A natureza humana, carnal, que é aquela que nós já nascemos com ela, que é aquela natureza que nos leva a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas nós passamos, a partir do novo nascimento, a ter uma nova natureza, uma natureza espiritual, que deseja levar-nos na direção da vontade de Deus, e está constantemente em contato com o Espírito Santo. Agora, aqui nós descobrimos que a carne e o Espírito, eles lutam diariamente um com o outro. Sendo assim, vencer a carne não é algo que nós conseguimos de uma vez por todas, mas é uma batalha diária. Todos os dias, quando nós nos levantarmos de manhã até à tarde, à noite, quando nós nos deitarmos, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos lutar contra a carne para não fazer aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que Deus não podia, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, aceitamos como Salvador, será que Ele não podia tirar de nós essa natureza humana, terrena, que nos leva a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus? Claro que poderia, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas por que será que Ele nos deixou com essa velha natureza, que vai lutar todos os dias contra a nossa nova natureza, contra o Espírito Santo de Deus?
E por que será que Ele nos deixou desta maneira? Para que haja diariamente esta batalha dentro de cada um de nós. E eu gostaria de sugerir 3 coisas. Em primeiro lugar, para que nós possamos viver diariamente na dependência do Senhor. Quando nós aprendemos a depender do Senhor nas nossas batalhas, nós vamos ser fortalecidos cada dia e nós vamos ter vitórias na nossa vida espiritual. Em segundo lugar, para exercitarmos a nossa fé e também a nossa comunhão com o Senhor. À medida que nós vamos sendo vitoriosos nessas batalhas, a nossa comunhão com Deus vai sendo estimulada, vai sendo fortalecida e a nossa fé vai sendo aumentada. E em terceiro lugar, para estimular-nos a um viver santo, voluntário. Deus não quer que nós o sirvamos automaticamente, como se fôssemos robôs. Ele quer que nós o sirvamos voluntariamente. E por isso é que o Espírito Santo de Deus, ele só pode guiar as nossas vidas se nós deixarmos. Por isso que nós dissemos no início, que uma coisa é termos o Espírito Santo habitando em nós, e outra diferente é sermos guiados pelo Espírito Santo. Agora, quando nós entendemos essas verdades, e quando nós voluntariamente nos colocamos para fazer a vontade de Deus, então nós vamos obter vitórias, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos aprender o domínio próprio, vamos viver a cada dia dominando o nosso ser e colocando-o ao serviço do Senhor voluntariamente. E o próximo texto que nós lemos também, que nós não vamos considerar, fala sobre a sabedoria, contrastando a sabedoria terrena com a sabedoria do alto. E são apenas, para concluir, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é aquele conjunto de informações a que nós temos acesso e que nós podemos aprender. É aquilo que nós começamos a aprender com os nossos pais, desde o momento que nós tomamos consciência das coisas ao nosso redor, até o dia que nós vamos partir para a eternidade, nós vamos estar acumulando conhecimento. Agora, a sabedoria é algo diferente, porque sabedoria é a maneira como nós colocamos em prática o conhecimento que nós temos. Ou seja, é o exercício prático do conhecimento. Agora, Tiago nos falou de uma sabedoria humana e nos falou de uma sabedoria celestial, do alto. E muitas pessoas podem alcançar a sabedoria humana, podem exercitar adequadamente o conhecimento que adquire aqui no mundo. Mas poucos são aqueles que se tornam capacitados para a sabedoria do alto. Por quê? Porque apenas aqueles que estão em comunhão diária com a palavra de Deus, apenas aqueles que estão dispostos a obedecer a vontade de Deus para as suas vidas, é que vão colocar em prática da maneira correta, que vão exercitar a sabedoria no seu dia a dia. Os demais podem até conhecer muito da palavra de Deus, talvez até saberem livros da Bíblia de cor, mas se não colocar adequadamente em prática este conhecimento, ele não tem sabedoria. Então cabe a nós decidirmos qual tipo de sabedoria nós queremos. Se o conhecimento que nós adquirimos no nosso dia a dia vai ou não ser colocado em prática, transformando-se em sabedoria. E isso também está relacionado à temperança, ao domínio próprio. Porque toda a nossa vida nós podemos controlar, dirigir, nós podemos dominar, nós podemos colocar, apresentar ao Senhor. E é esta a sua vontade. O Senhor nos abençoe, que o seu Espírito complete a sua palavra em nossos corações. Amém. Amém.